Só que eu tinha um conhecimento que eu vou dividir com vocês agora, que mudou totalmente a minha vida. O como não é um problema meu. O como é um problema do universo. O meu papel é criar. O meu papel é fazer. Quem nós somos é o todo. Então, maravilhoso, quando você entende quem você é, o que você está fazendo no planeta, e você decide que você quer viver uma vida extraordinária, não tem quem possa te parar. E talvez escolher assistir esse podcast hoje seja a sua escolha de se ajudar. Então, a vida do ser humano que nunca limpou o seu lixo emocional nunca vai chegar na sua potencialidade. Não tem como você ter uma vida com sucesso em todas as áreas da vida, saúde, relacionamentos e dinheiro, se você se tornou um saco de lixo ambulante. Falando sobre questões emocionais, né? Tem muitas pessoas que às vezes enriquecem papel, dinheiro, né? Mas elas não lidam com a questão do lixo emocional. Você fala sobre o lixo emocional, né? Que torna a pessoa próspera se ela souber lidar com isso, pelo que Exatamente. a gente observa por aí. Como é que é isso na prática, né? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fael Molina e você está assistindo ao podcast Filhos do Todo. Pessoal, fica até o final, porque se você hoje clicou nesse vídeo, o seu pensamento hoje vai ter uma transformação. Mudanças significativas, estruturais na sua realidade, para que você tenha melhor condição de entrar em contato com essa realidade que você tanto busca. Hoje nós temos a satisfação de receber mais uma vez a doutora Proton. Seja muito bem-vinda. Gratidão, maravilhoso. Amei estar aqui a primeira vez e hoje tenho certeza que vai ser ainda melhor. Com certeza, vamos progredir aí. Você que está em casa, ajuda isso. Gostou do primeiro? Já gostou daquele podcast que a gente fez aqui, que está com números muito legais e comentários muito positivos? Deixa o teu like, já compartilha para aquele grupo, se inscreve aqui no canal, fica até o final que você vai ter excelentes insights para você aplicar na tua vida. E vai ter surpresa nesse aqui, porque quem ficar até o final, eu vou dar a minha playlist só com músicas que elevam a frequência vibracional. Então, quem ficar até o final, eu vou falar uma palavra-chave que vai até o meu Instagram, vai falar essa palavra-chave e vai receber na hora uma playlist só com músicas para elevar a frequência vibracional e ficar na frequência da abundância, da alegria, do amor. Então, vai valer a pena. Muito bom, olha que beleza, hein, pessoal? Já começamos bem, já ganhando presente, hein, pessoal? Vamos lá, então. Vamos entrar num assunto que eu vejo que muitas pessoas que alcançam um bom resultado como o seu, muitas vezes elas têm uma dor em determinado momento, têm sim uma dificuldade, mas a diferença é como lidar com isso, né? Você pode falar um pouco para quem está acompanhando, às vezes que não conhece, né? E quer conhecer um pouco mais a sua história? Como é que foi o momento mais difícil da sua vida? E hoje, como é que você chegou até aqui, né? Claro, com certeza. Eu sempre falo nas minhas aulas. Às vezes você vê o mentor, por exemplo, hoje eu tenho um Instagram com mais de 1 milhão de pessoas. Hoje, né, muitos vídeos no YouTube, eventos, Brasil, empresa fora do país. E as pessoas olham e falam: "Nossa, essa pessoa teve sorte. Nossa, tem pessoas que nascem com sorte". Porque as pessoas não entendem ou não conhecem ainda todo o passado que nós tivemos e que nós trilhamos até chegar aqui. Então, é muito importante entender isso, porque na sua maior dor, no maior desafio da sua vida, mora o seu grande propósito. Se você entender o porquê aqui nessa experiência humana você está vivendo o que você está vivendo, e se você se curar disso, se você escolher se curar do seu maior problema, dali vai nascer o seu grande trunfo, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tive um problema renal muito grave. Nesse problema renal, eu fiquei alguns anos fazendo cirurgia.
Ao invés de ter 2 ureter, eu tenho 4 ureter, o meu rim, ele produzia muitas pedras. Então eu fazia cirurgia, passava alguns meses, tinha mais pedras. Essas pedras, elas obstruíam o canal do rim, essa inflamação estava indo para o pâncreas. Depois de muitas cirurgias, eu cansei, eu estava exausta. E aí o médico me falou que se eu interrompesse, porque chegou um momento que eu falei para o médico assim: "Eu não aguento mais". Só quem fica dentro do hospital, Rafael, sendo furado 24 horas por dia, passando por cirurgias e todo aquele processo, sabe o que é estar ali dentro. E eu já vinha de um histórico, que eu vou dividir daqui a pouco também, no passado, de muita dor, de muito sofrimento, então eu falei para ele: "Eu não aguento mais. Se eu parar o tratamento aqui, quanto tempo de vida eu tenho?". 6 meses, ele me respondeu. Ele falou: "Se você fizer isso, é um suicídio consciente". Eu falei: "Não, tudo bem, porque eu não aguento mais". Então, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu fui para casa e eu comecei a pesquisar na internet assim mesmo, coisas para fazer antes de morrer. Andar de balão em Boituva, pular de bungee jump, andar de avião, que eu não tinha andado ainda. E pesquisando coisas realmente, retiros espirituais, coisas que eu não tinha feito ainda, que eu tinha vontade de fazer, eu vi um vídeo de física quântica. E quando eu ouvi, inclusive do Amit Goswami, eu gosto de falar isso, porque o Amit é maravilhoso. E quando eu vi esse vídeo do Amit, o Amit estava dizendo algo como: os seus pensamentos, sentimentos e emoções criam sua realidade. Ele estava explicando que toda doença é uma somatização, que vem o quê? Dos pensamentos, sentimentos e emoções. Só que quando eu ouvi o Amit falar aquilo, foi muito diferente, porque eu não tive a sensação de que eu estava aprendendo aquilo. Eu tive a sensação que eu estava relembrando. Como se tudo que ele falasse eu já soubesse, já estivesse dentro de mim. Então eu me apaixonei loucamente pela física quântica, comecei a consumir tudo. Até que eu cheguei no professor Hélio Couto, Greg Braden, Bob Proctor, enfim. E eu comecei a fazer um tratamento de reprogramação mental, que hoje a minha empresa é especialista. E em 3 meses e 2 dias, eu estava curada. O meu caso foi para o Congresso de Urologia de 2014 como um caso não explicado pela ciência. Eu saí da minha área, que era Engenharia de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, e abri o que hoje é o Instituto Doutora Proton. Então, de uma experiência de quase morte, é que realmente eu entrei nesse mundo, eu conheci esse mundo e comecei a viver meu propósito. Nossa, isso daí é que, por exemplo, essas EQMs, né, sempre trazem uma carga de informação muito grande para as pessoas, né. Já vi alguns relatos e assim, ressignifica, que nem você chegou até aqui, provavelmente, isso tem alguma ligação com tudo que aconteceu também, né, porque a dor Sim, ela eleva a pessoa, né. depende. Para algumas pessoas, a dor eleva e transforma totalmente a vida. E para outras pessoas, elas se vitimizam e aquilo destrói a vida delas. Eu atendo muitas pessoas com câncer. Inclusive, eu tenho um projeto social para pessoas com câncer que não pagam nada. Inclusive, vocês que estão nos assistindo, pode entrar no meu Instagram, pode falar: "Quero participar do projeto social", vocês não vão pagar nada, vão ter aulas comigo, com biomédicos, com N profissionais que vão te instruir, né, nesse processo, gratuitamente. E é muito claro quando chega uma pessoa na minha clínica. Quando uma pessoa tem câncer, por exemplo, ou depressão, ou ansiedade, ou qualquer doença, é uma forma do corpo te dizer: "Ei, tá acontecendo algo aqui. Tem emoções não digeridas, tem situações vividas que você não está dando atenção". Então, o criador, o universo, não fez nada para nos punir. Ao contrário, é uma inteligência do corpo querendo dizer: "Corrija isso aqui". Quando a pessoa chega na clínica: "Doutora Próton, aconteceu, mas eu quero viver, eu vou fazer, eu vou acontecer", essa pessoa vive. Agora tem muitas pessoas que com qualquer doença: "Ah, tô doente, agora minha vida acabou", e a vida acaba. Porque esse é um universo de dualidade, e a palavra tem muito poder, o desejo tem muito poder. Eu realmente me entreguei nessa experiência, porque eu não tinha esse conhecimento. Porque uma vez que eu comecei a estudar física quântica e comecei a entender que eu não sou a coadjuvante,
que não tem um homem sentado numa poltrona dirigindo a minha vida e eu só tô seguindo o que ele quer. E sim que eu sou a protagonista da minha vida e os meus pensamentos, sentimentos e emoções estão criando a minha realidade, que as minhas ações é que me conduzem ao caminho da vitória ou do fracasso, a minha vida inteira mudou. Porque hoje eu tenho uma empresa milionária, uma empresa presente em muitos países, mas eu venho de uma família muito pobre. Eu fui criada por um pedreiro e uma dona de casa, né? Eu escolhi uma realidade diferente. Eu entendi que a pobreza não tinha começado comigo, mas ela ia acabar em mim. É uma decisão. É uma decisão simples, não é uma decisão fácil. Porque eu tive que matar milhões de versões de quem eu era para que hoje existisse a doutora Próton aqui na sua frente. Essas versões, são tantas versões que começam na infância e tudo mais. Mas antes da gente entrar nessa questão que começa na infância, Uhum. né, porque recebe as informações e às vezes perpetua, como é que foi isso? O médico chegou para você e falou assim: "Você não vai ficar aqui", né. Esse impacto milhares de pessoas, milhões de pessoas às vezes recebem. O que que veio na tua cabeça? Você achou realmente que poderia acontecer num primeiro momento? Uhum. Qual foi, o turbilhão de informações que chegou nesse momento? Na verdade não foi ele, não partiu dele, partiu de mim, né. Ele queria continuar as cirurgias, ele queria continuar as operações normalmente. Quem quis desistir fui eu. Então ele me orientou: "Se você parar o tratamento agora, você vai ter em média 6 meses de vida", e eu escolhi que eu queria parar o tratamento. Por quê? É muito importante eu citar isso, porque quem está nos assistindo vai entender exatamente dessa forma. A gente nunca desiste da vida, porque simplesmente: "Ah, agora minha vida começou a ficar difícil, eu não quero mais ver". Eu venho de uma vida muito difícil desde o momento do nascimento. Então, eu já era um balde transbordando. Então, quando veio essa informação, quando veio mais sofrimento, quando veio mais hospital, eu não aguentava mais. É igual o suicida. O suicida, ele não quer tirar a vida. Ele não quer morrer, ele quer tirar a dor. Por quê? Porque depois de muitas tentativas, depois de ele tentar viver essa vida de muitas formas sem dar certo, ele entende que a dor vai acabar quando ele for embora. Então, no caso, não foi o médico, fui eu. Eu não aguentava mais. Então, quando ele falou: "Bom, você vai ter uma média de 6 meses", sinceramente, o meu pensamento foi: "Vou fazer coisas que eu nunca tive a oportunidade de fazer antes de ir embora", mas a sensação de sair daquele sofrimento extremo era muito mais acalentadora do que continuar naquele tratamento, né, por mais anos e anos. É legal você falar sobre isso, porque outro dia eu até vi um caso de um cara que ele ficou preso numa câmara fria, e ele desencarnou lá. Ele até começou a escrever o que ele sentia a cada momento, e tal, e encontraram ele lá mesmo desencarnado. Só que o técnico falou que a temperatura não estava tão baixa a ponto dele fazer isso, mas ele colocou na Uhum, cabeça dele que ele estava indo embora e que estava cada vez piorando, e realmente aconteceu. exatamente. Você não tem ideia do quanto a nossa mente manda em tudo. Num estudo clínico, eu tenho uma clínica que trabalha com hipnose, reprogramação mental, enfim. E nós recebemos um caso que foi o seguinte: o rapaz tinha que fazer colonoscopia. Colonoscopia. Você vai fazer colonoscopia e pensa que vai morrer? Eu já fiz colonoscopia, eu nem me preocupei, né, porque é um exame. Ok. Só que ele ficou desesperado e ficou falando para a família dele que era perigoso, ele ia ficar desacordado, ele poderia morrer. O que aconteceu? Morreu. Deu um erro. Morreu? Ok. Passado alguns meses, a esposa dele precisou fazer colonoscopia. E qual era o medo dela? Ela não tinha esse medo antes, porque ela não tinha essa programação antes. Mas agora ela teve que fazer, ela ficou com esse medo e ela ficou afirmando que ela ia morrer, ia ter o mesmo fim que o esposo. E o que aconteceu? Morreu. Parece uma história maluca, né? Nós recebemos muita coisa na clínica. Mas é isso. A palavra tem muito poder.
95% das pessoas que eu atendo, por exemplo, com câncer, me dizem: "Doutora Próton, eu desejei a doença antes". Dividindo com você um caso, eu coloquei essa paciente em transe hipnótico, nós fomos voltando no tempo, e determinado momento ela falou: "Nossa", ela colocou a mão no coração. Falei: "Que foi, maravilhosa?". Ela falou: "Eu tô deitada aqui no quarto, eu acabei de ter uma briga muito grave com meu esposo. Eu fui até a sacada, e na sacada eu falava, né, não tenho coragem de me jogar aqui. Então eu volto pro quarto, deito e falo: 'Meu Deus, o senhor podia mandar uma doença pra mim, pra eu não ter que tirar minha vida, né, e acabar com esse sofrimento logo. O senhor podia mandar um câncer'". Alguns meses depois, ela estava com câncer, inclusive metástase óssea e câncer na mama. Está curada, está bem, né, mas criou essa doença. Tem uma aula minha que está no YouTube, está no meu YouTube, que eu atendo ao vivo uma seguidora que tem câncer. Nós voltamos na infância dela e ela começa a trazer várias memórias desde o início da vida, falando: "Quero morrer, quero morrer, quero morrer, quero morrer". Veio a doença. E ela fala: "Eu tenho certeza que é isso". É. Como que, né, mesmo usando o cristianismo, como que Deus criou o mundo? Se você vai ler a Bíblia, por exemplo, mesmo a Bíblia, né, a gente sabe que tem tantos livros, mas que é algo que todo mundo conhece, tá escrito o quê em Gênesis? Então Deus disse, poder do verbo, que haja terra, e que haja água, e que haja céus. A palavra tem muito poder. Agora imagina a palavra, junto com a emoção, que é o que ativa o nosso campo de eletromagnetismo, de um desespero dizendo: "Quero morrer". Ela também criou essa realidade. Cria essa realidade. Sim, com certeza. E você falou sobre infância, né, sobre um momento muito Uhum, delicado, da vida de todo ser humano e tudo uhum, mais. E você falou um pouco da sua infância uhum. brevemente agora no exemplo, mas como é que foi isso? Como é que foi a tua infância e esses trampolins agora para a fase adulta, né? Como é que foi esse momento? O que que você trouxe de lá? Muito do meu trabalho hoje, 80% do meu trabalho eu foco na infância. E hoje muitas pessoas vão se curar aqui, porque isso que eu vou explicar, vai explicar a sua vida inteira. Quando a gente vem para esse planeta, agora eu vou usar o campo espiritual. Quando a gente vem para esse planeta, nós não sabemos de onde nós viemos, certo? Eu também, em termos científicos, não sei para onde nós vamos. Agora, cientificamente, nós sabemos que energia não morre nunca, só se transforma. Isso quer dizer que tivemos que vir de um lugar e teremos que ir para outro lugar. A matéria vai ficar, mas quem você é continua. Quando você vem para esse planeta, você vive inicialmente a vida intrauterina. O que que é a vida intrauterina? Os 9 meses que você fica no ventre da sua mãe. Esses 9 meses que você está no ventre da sua mãe, você sente absolutamente tudo o que ela sente, dor, emoções, frio, calor, ansiedade, depressão, tudo, só que como se fosse você. O bebê não consegue distinguir o que é da mãe e o que é dele. Então, se a mãe tem uma gravidez leve, feliz, tranquila, a criança já vai nascer com essa pré-programação. Mas se a mãe passou por abandono, se a mãe era abusada, se a mãe foi rejeitada, se o pai da criança não queria, se o pai, tudo é absorvido. Por quê? Porque a mente da criança, até os 7 anos de idade, ela é uma esponja que recebe tudo. É um jardim, onde tudo que você planta dá. Não tem filtro, até os 7 anos de idade. Então você já nasce, é muito importante, as pessoas falam: "Ah, não quero ser igual ao meu pai e minha mãe", não tem como. Você é o seu pai e sua mãe. Você é 50% pai, 50% mãe, que é 50% vós, bisavós, etcétera. Então quando você nasce, além de você já herdar tudo do seu pai e da sua mãe, você já nasce com uma pré-programação dos traumas,
dores, crenças limitantes, de tudo que a sua mãe viveu. Ok. Do momento do seu nascimento até os seus 7 aninhos de idade, você não tem a mente consciente, que é essa aqui que nós estamos conversando agora, que faz você filtrar o que eu falo, concordar ou não concordar. A criança só tem a mente inconsciente, ou seja, tudo o que você fala para a criança é uma realidade. Então, se você nasce, por exemplo, num ambiente de escassez, a mente da criança programou o quê? Que dinheiro é igual problema. Se o pai trai a mãe, homem é ruim. Se a mãe sofre muito em relacionamento, relacionamento é perigoso. Entende? Absolutamente tudo que é vivido ali gera uma programação mental. Então, agora vamos para minha história. Eu nasci, o meu pai fugiu quando soube que minha mãe estava grávida. Então, minha mãe foi mãe solteira em 1988. Imagina, agora todo mundo sabe minha idade. Minha mãe foi mãe solteira lá em 1988. Então, minha mãe passou por muito preconceito, por muitas questões delicadas. O meu avô e minha avó, os pais dela, são da congregação eras, né, mais pautadas no Velho Testamento, enfim. Então foi muito desafiador o meu nascimento na família. Ok. Quando eu tinha 6 aninhos de idade, a minha mãe, ela se casou, ela foi embora. E eu fiquei morando com os meus avós. Então, mais uma vez, eu sofri o abandono. Então, abandono do meu pai, abandono da minha mãe. Desde criança, eu tenho mediunidade. Desde que eu me entendo por gente, eu vejo. Então, eu falava para os meus avós, eu falava: "Nossa, eu tô vendo, tem vulto aqui". Eles falavam: "Isso aí é falta de Deus no coração, menina. Se você tivesse rezando mais, se tivesse indo para a igreja, se você tivesse temor a Deus, isso não acontecia". Então, o que aconteceu? Eu cresci uma criança com muito medo. Meu avô nunca leu histórias, né, de historinhas de livro para mim, nunca leu Disney, ele lia Apocalipse. Então, por ver esses vultos, por ver essas coisas, eu achava o quê? Que eu ia realmente para o inferno. Então, eu cresci com essa programação de abandono e muito medo. E mais medo ainda, porque eu só tinha meu avô e minha avó, 2 idosos. Então, eu pensava assim: se eu não tiver eles, quem vai cuidar de mim? Se meu pai não me quis, se minha mãe não me quis. Então, aonde somatizou a doença no meu corpo? Nos rins. Metafisicamente, o rim está neuroassociado ao medo, à insegurança. Então, quando eu comecei a estudar física quântica, é isso que a física quântica faz, ela explica o mundo, o universo, como ele funciona, eu entendi que eu tinha que curar a dor do medo. E uma vez que eu fui lá e curei a dor neuroassociada ao medo, os meus órgãos curaram. E aí o ponto do seu avô, né, esse tipo de história que ele contava, ele vem muito, eu vejo uma influência muito forte com a questão do não ter dinheiro, demonizar o dinheiro, tal, ou a pessoa ser bem-sucedida, dependendo do que ela for, não sendo vinculada a uma religião, né, tem um controle. E também eles colocam muito peso, deixam a pessoa muito culpada. Como é que foi essa carga de informação, então, nesse momento, né? Porque tem um mix de coisas aí, Uhum. né? Eu tinha decidido. Desde criança, eu fui uma criança muito confrontadora. E as minhas discussões com eles, as nossas brigas, era exatamente porque eu não era uma criança que ouvia, eu era uma criança que confrontava. Minha avó e meu avô, muito humildes, né, moraram em barraco, passaram fome, né. Então, o que que eu falava para eles? Por que que as pessoas têm e a gente não tem? Por que que as outras famílias viajam e a gente não? E eles falavam: "Porque a gente não tem dinheiro", ou então: "Porque Deus não quer". E essa palavra para mim nunca foi cabível. "Porque Deus não quer", daí eu falava: "Mas por que que Deus não quer para mim?". E qual a resposta de pessoas muito religiosas? "Você tá blasfemando contra Deus? Tá querendo falar para Deus o que é certo, o que é errado? Simplesmente aceita o que Deus tem para sua vida", e eu falava: "Eu não aceito". E aí era uma briga gigantesca, né, porque a pessoa evangélica, né, a pessoa que está muito, né, muito forte ali dentro do berço da religiosidade, ela não questiona nunca o que, né, os homens, os pastores, padres falam. E eu já questionava.
Então meu avô lia muito Apocalipse, muito Bíblia, justamente para mudar esse meu jeito aí, não pode ser questionadora, não pode falar, tem que aceitar a palavra de Deus, né, ricos são ruins. Você vê esse povo rico aí, mas que adianta ser rico, mas ir tudo para o inferno? Porque o rico passa o pobre para trás, etc, etc. E eu cresci ouvindo isso. Só que eu cresci ouvindo isso e falei: "Não é possível", eu não acreditava. Então, eu decidi desde a minha adolescência que eu ia crescer, eu ia trabalhar, eu ia ganhar muito dinheiro e claro, como todo adolescente rebelde, eu vou embora e eles nunca mais vão me ver e etc. E de fato, conforme eu fui crescendo, eu fui focando muito nos estudos, porque eu pensava assim, e é exatamente assim que eu ensino os meus alunos. A vida, ela tem uma fórmula. Tudo nessa vida tem uma fórmula. Tem uma fórmula para fazer essa taça, tem uma fórmula para fazer esse ferro, tudo tem uma fórmula. Então eu começava a observar a comunidade que eu vivia. Como que as pessoas pobres fazem? O que que elas fazem no dia a dia? Qual que é a rotina delas? Acorda, come pão, manteiga, leite, café, vai, trabalha o dia inteiro, chega em casa, janta, assiste televisão, vai dormir. Final de semana, compra carne, compra cerveja, compra bebida, faz churrasco, final de semana, tem aquele alívio temporário e depois começa a semana de novo. Ok. Aí eu comecei a perceber, o que que os ricos fazem diferente? A primeira coisa, educação. Estudam. Porque se fosse trabalho que fizesse alguém ficar rico, as diaristas, os garis seriam as pessoas milionárias do nosso país. Então eu comecei a perceber que eu tinha que ter uma rotina diferente da minha família. A minha família, quase todo mundo estudou só até a quinta série. Então eu pensei, eu tenho que estudar. Só que meus avós não tinham como pagar uma faculdade para mim e eu ganhava R$ 260 no meu primeiro trabalho. Então eu me esforcei até conseguir um trabalho que pagasse o primeiro curso técnico, porque eu entendi que quanto mais capacitada eu estivesse para solucionar um problema, mais dinheiro eu ganharia. Eu não poderia seguir a massa. E aí eu fiz o meu primeiro curso de segurança do trabalho. E realmente eu saí, né, dos shoppings que eu trabalhava ganhando R$ 500 e fui para um primeiro salário de R$ 1.800. E aí eu entendi, falei: "Opa, tem uma fórmula. O que que eu tenho que fazer para sair da escassez, para abandonar a escassez? Eu tenho que parar de ter a mesma rotina que as pessoas escassas têm". Então foi com inteligência emocional, por isso que eu falo maravilhoso. Autoconhecimento é tudo, autoconhecimento é poder. Se você tem conhecimento, você muda a sua vida inteira. Foi através do autoconhecimento, muitos livros, todos os livros de Napoleão Hill, por exemplo, né, o meu escritor preferido, assistindo muitas palestras gratuitas no YouTube, como essa que nós estamos, né, oferecendo através de podcasts, que eu comecei a mudar a minha mentalidade e mudando a mentalidade, eu mudei completamente minha vida. Falou do Napoleão, eu gosto do Joseph Murphy, eu Muito bom. gosto bastante dele. E aí entra, porque eu vejo que a gente escuta muito isso. Ah, mas a tal pessoa é rica porque tinha base, foi Uhum. ajudado, a família incentivou. Você está dando um exemplo de como você virou essa chave sem incentivo familiar, tá? Porque é o que as pessoas se pegam, né? Ah, mas tal pessoa tá bem porque o pai pagou, né? Porque Uhum. teve apoio. Então isso eu acho Fuga, que é bom mostrar para as pessoas, né? lógico, fuga, maravilhoso, desculpas. As pessoas usam desculpas o tempo todo, porque a nossa sociedade, ela foi condicionada a acreditar que tudo que ela não tem é porque tiraram dela. Porque a gente já vem de um berço de um país que foi devastado e foi retirado tudo dele pelos outros. Então a gente tem isso na nossa própria história, né. Então a gente acredita o quê? A gente cresce acreditando que se a gente não tem uma coisa foi porque o governo não deu. Se a gente não ganha bem é porque o chefe é ruim e não paga bem. Se o casamento tá ruim, é porque a minha esposa é errada, é porque meu esposo não faz. Se eu não sou feliz é porque meus filhos não são como eu queria. Nunca sou eu. Percebe que a responsabilidade nunca é nossa? É fácil, por que que tem essa guerra entre direita e esquerda?
Essa guerra entre direita e esquerda do nosso país é a maior alienação que existe. Por quê? Porque a gente precisa de um salvador e a gente precisa de uma pessoa para culpar. Então, toda vez que surge alguém que aparentemente parece que vai salvar a nação, todo mundo faz o quê? Endeusa essa pessoa. E daqui a pouco endeusa outro, e daqui a pouco endeusa outro. Por quê? Porque o ser humano não sabe ser protagonista da sua vida. Ele é coadjuvante e vive no automático. Então, a primeira coisa que eu entendi, e ter trabalhado na indústria foi muito bom para isso, é que na vida a pessoa que ganha mais é a pessoa que resolve mais problemas. Então, se você voltar para o mercado antigamente, quem eram os ricos? Os comerciantes. Por quê? Porque os comerciantes tinham aquilo que você precisava. Você está com fome, eu tenho alimento, toma. Então, eu entendi que para eu crescer, para eu sair da escassez, eu precisaria solucionar algum tipo de problema que fizesse as pessoas me pagar muito bem por aquilo. Então, quando eu fui para a indústria, eu comecei com segurança do trabalho, depois eu fui estudar meio ambiente, normas nacionais, internacionais, me tornei auditora, depois me tornei especialista em startup, fui para engenharia, porque eu entendi o quê? Startar uma empresa é assim: você compra o terreno e aí você vai fazer a obra inteira, do chão até as máquinas funcionarem. São muitas normas envolvidas, é um processo muito desafiador. Então, os profissionais que dominavam isso eram profissionais totalmente escassos no mercado, porque você tinha que ter uma visão generalista desde a engenharia civil até a engenharia mecânica. Então, o que eu fiz? Falei, vou me especializar nisso, porque na minha área eu vou ganhar muito bem. E, de fato, me especializei e ganhava um salário totalmente diferenciado de outros técnicos que não tinham aquele conhecimento. Inclusive, me tornei coordenadora corporativa e estava indo muito bem. Eu não era apaixonada, mas eu tinha entendido a regra do jogo. Quando eu tive essa experiência de quase morte, eu trabalhava na área, mas eu senti que eu tinha vindo para o planeta para fazer exatamente isso aqui. Então o que eu fiz? Eu abandonei a minha carreira e abri essa empresa do zero, sem R$1. Eu aconselho fazer isso? Não, porque eu paguei um preço absurdo, tá. Mas eu não era casada, não tinha filhos, enfim, então assim, eu só dependia de mim mesma. O primeiro ano dessa empresa foi uma catástrofe, eu perdi tudo. Tudo, todo o pouquinho dinheirinho que eu tinha, perdi meu carro por busca e apreensão, porque as pessoas pensam assim: "Ah, não, foi lá, abandonou tudo, abriu a empresa e foi um sucesso", ao contrário, eu tive que ter muita resiliência, só que eu tinha um conhecimento que eu vou dividir com vocês agora, que mudou totalmente a minha vida. O como não é um problema meu, o como é um problema do universo, o meu papel é criar, o meu papel é fazer. Então o que eu fiz? Eu fiz absolutamente tudo o que eu precisava para essa empresa crescer. Então, eu não era terapeuta, eu fui estudar terapia. Eu não sabia como gerir uma empresa, eu fui estudar como gerir empresa, né. Quando veio a pandemia, eu não sabia marketing digital, eu fui estudar marketing digital. Então, eu tenho uma coisa comigo que é assim: se uma pessoa no planeta fez, eu posso fazer e posso fazer melhor. Não importa que eu tenha que trabalhar de domingo a domingo, e eu fiquei 10 anos. Eu fiquei 10 anos trabalhando de domingo a domingo, sem comprar uma calça, sem comprar uma camisa, sem fazer uma viagem até Santos que seja. Mas no final a conta fechou. É, e esse final que a conta fecha é o que todo mundo busca, né? Sem viver o processo. Sem viver o processo e às vezes, eu vejo muitos casos, né, você citou obras, autores bacanas, né, linhas de estudo, e a gente vê muitas pessoas que às vezes leem milhares de livros, têm um conhecimento teórico, mas na prática elas ainda voltam, batem lá e falam: "Não tá dando certo". Fala um pouquinho sobre essa virada de chave, porque às vezes as pessoas leem livros, você leu milhares também. Qual foi o momento que fez isso aqui, ó? Achei o pulo do gato. Que pergunta extraordinária. Foi respondendo esta pergunta que eu me tornei milionária. Uau! Eu tinha clínica e já atendia muitas pessoas, mas atendia no 1 a 1. No 1 a 1, dificilmente você vai ser uma pessoa muito próspera financeiramente, porque você tem um limite físico. Quando aconteceu a pandemia, eu falei: "Bom, minha empresa fechou
e agora eu vou ter que atender as pessoas online. E aí eu tive que mudar toda a minha estrutura de atendimento para atender essas pessoas, né, um a um ainda online. Só que muitas pessoas mandavam mensagem querendo atendimento, precisando dessa ajuda, mas elas não tinham dinheiro. E aí eu pensei, como que eu posso fazer para escalar isso? Porque o segredo da abundância de uma empresa enriquecer é ela conseguir escalar isso, ou seja, vender por um valor menor para muitas pessoas. E aí eu pensei o seguinte, falei, bom, eu já tenho os tratamentos de reprogramação mental que eu entrego no atendimento 1 a 1. Perfeito. Se eu atender todas as pessoas juntas e colocar elas para fazerem o meu tratamento de reprogramação mental, que só eu no Brasil tenho esse software que programa as reprogramações em frequências vibracionais em Hertz, foi feito para mim. Falei, bom, as pessoas já vão ter resultado. Falei, ok. Falei, qual que é o maior problema das pessoas que estão vivendo o autoconhecimento? É que elas escutam palestras, elas saem animadas da palestra, mas depois elas não sabem o que fazer. Qual que é o problema das pessoas que trilham autoconhecimento? Elas leem o livro, elas entendem, mas elas não praticam. Aí eu falei, bom, eu sei fazer tudo isso. Se eu estou fazendo no 1 a 1, eu vou ensinar as pessoas agora a não somente ler, a praticar. E aí eu criei a Academia de Águias, que hoje se chama Clube Secreto. No Clube Secreto, como que funciona? Para você entender, né, para responder sua pergunta. Como funciona o Clube Secreto? Você entra num grupo VIP do WhatsApp, em um clube, né, onde tem milhares de pessoas ali, e só eu falo. No primeiro mês, eu já coloco você para fazer reprogramação mental todos os dias. Reprogramação mental não é o que tem no YouTube, tá? Nenhuma empresa consegue colocar uma reprogramação de fato no YouTube. Ela coloca afirmações positivas, ela coloca meditação. Reprogramação mental é um tratamento que tem frequências vibracionais em Hertz que vão direto para sua mente inconsciente e vão limpando crenças limitantes, paradigmas, preconceitos, medos, dores, traumas. Então, quando você acorda, o momento mais fértil da sua mente no dia é o momento que você acorda e o momento antes de você dormir. Quando você coloca isso na mente inconsciente, automaticamente a sua vibração, ela eleva demais. Agora, aonde está a frequência vibracional da abundância financeira? A frequência vibracional da abundância financeira está aqui em cima. Aonde está a frequência da escassez? Aqui. Se eu acordo na frequência vibracional, sou, posso, consigo, quero, tenho, o que acontece? Eu entro em ressonância com tudo que está ao meu redor nessa frequência vibracional. Agora, se eu acordo desanimada, triste, chateada, nada dá certo na minha vida, eu não consigo, o que acontece? Eu não consigo entrar em ressonância com a prosperidade, que é uma frequência vibracional que está aqui em cima. Então, eu pensei o quê? Falei, bom, eu preciso trabalhar de uma forma que todos os dias as pessoas fiquem nessa frequência. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a trazer os livros best-sellers. Então, eu pego a reprogramação mental, eu pego um livro, por exemplo, como, sei lá, Mais Esperto que o Diabo, eu divido esse livro em 21 dias, eu mando lido, você só aperta um botão, só que aí eu te ensino com práticas que você vai fazer todos os dias, que vai ocupar 1, 2 minutos do seu dia, como você colocar o conteúdo daquele livro no seu dia. Só que daí a gente faz isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Poucos meses depois, você já mudou completamente o estilo da sua vida, porque você parou só de ler, você começou a aplicar. E é assim que as pessoas, né, mudam completamente sua saúde física, mudam completamente seus relacionamentos, mudam completamente a abundância financeira. E você que tá aí, tá entendendo a profundidade disso? Então, ó, lembra, eu sei que tá muito empolgante, de deixar o teu like, de compartilhar com 10, 20, 30 pessoas, porque quanto mais prosperidade você compartilha, mais prosperidade você recebe. Entendeu muito bem isso? Então, vamos continuar aqui esse papo cabeça aqui, falando sobre questões emocionais, né? Uhum. Tem muitas pessoas que às vezes enriquecem papel, dinheiro, né? Mas elas não lidam com a questão do lixo emocional. Você fala sobre o lixo Uhum. emocional, né?
que torna a pessoa próspera se ela te souber lidar com isso, pelo que a Exatamente. gente observa por aí. Como é que é isso na prática, né? Começa assim. A primeira coisa, eu preciso identificar quais são os meus lixos emocionais. Então, explicando para vocês o que é lixo emocional, é tudo aquilo que você armazenou desde o momento do seu nascimento e está te bloqueando de alguma forma. Pode ser uma crença limitante, pode ser trauma, pode ser raiva, pode ser mágoa de alguém. Então, imagina o seguinte: nós estamos aqui nesse estúdio, que é um estúdio limpo, cheiroso, confortável. Toda vez que vem um participante aqui, o que você faz depois? Limpa, certo? Agora vamos imaginar que esse ambiente aqui estivesse aqui há 40 anos e você nunca tivesse limpado. Como ele estaria? Um caos. Tinha como fazer esse programa? Não tem. É a mesma coisa o ser humano. O ser humano não entende. Ele foi acumulando muito, já herdou do pai e da mãe, foi acumulando muito lixo emocional ao longo da vida e nunca limpou. E aí olha aos seus 40, 50, 60 anos e fala: minha vida não dá certo. A vida tá bloqueada, a vida tá travada. Por quê? Porque é tanto lixo emocional guardado na mente inconsciente que não consegue pensar, que não consegue ter criatividade. É tanta preocupação, boleto, filho, família, medo, raiva, mágoa, que não consegue ser quem realmente veio ser nesse planeta. Nós somos uma centelha divina da criação. Nós somos Deus manifestado em experiência humana. Não existe nada que a gente não possa fazer. Mas, assim como esse estúdio maravilhoso precisa de limpeza todo dia, nós precisamos. Então, a vida do ser humano que nunca limpou o seu lixo emocional nunca vai chegar na sua potencialidade. Não tem como você ter uma vida com sucesso em todas as áreas da vida, saúde, relacionamentos e dinheiro, se você se tornou um saco de lixo ambulante. Eu vejo muito isso, e também dentro do que você falou, às vezes a gente vê uma pessoa que está passando por todo esse processo, e a mudança de dentro para fora, ela acontece. Só que você observa que a pessoa, por fora, parece que se transformou num outro ser humano. A aparência, a postura, o jeito de se comunicar, o jeito de se vestir, o jeito de reagir. E aí as pessoas muitas vezes acreditam que as pessoas nascem de um jeito e têm uma personalidade, que isso é imutável. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque existe ali uma sentença muitas vezes, né? Ah, ele é assim mesmo, sabe? Eu conheço bem ele, não vai mudar. Ou a própria pessoa fala, eu me conheço. Será? Posso dar porrada? Claro. Se você me permitir dar porrada, eu vou explicar isso de uma forma muito forte. O ser humano quer tudo, mas ele não faz nada. Esse é o problema. A gente não faz o básico. E se você não faz o básico, você não está preparado para o outro degrau. Nós precisamos de 4 coisas maravilhosas para sobreviver. Eu não vou falar nem de performance agora. Eu vou falar somente de sobrevivência. Você precisa primeiro de água, ar, alimento e o corpo precisa dormir. Então, esquece a performance, família, dinheiro. Só para você continuar nesse plano aqui, você precisa desse básico. Então, vamos começar com o ar. O ser humano não sabe respirar. O ser humano não respira mais. Porque tem tanto ser humano fazendo yoga, fazendo meditações e se surpreendendo como a saúde começa a ficar maravilhosa. Porque a gente não respira mais. Imagina. Se você parar agora, ninguém mais tem a respiração profunda. Porque nós estamos acelerados, porque nós estamos desconectados. Se você não consegue parar no seu dia para respirar, você quer o quê? Aí depois nós vamos para alimentação. Se você pega água e coloca a água dentro do seu corpo, o seu corpo sabe exatamente o que fazer com ele. Se você pega um brócoli e você coloca dentro do seu corpo,
O seu corpo sabe exatamente como pegar as vitaminas, minerais, etc. Mas quando você coloca uma coxinha de frango com catupiry, com uma Coca-Cola, 6 da manhã, quando você coloca isso dentro do seu corpo não faz a mínima ideia do que fazer isso, porque ele não foi criado para isso. E ele começa a inflamar. O que é inflamar? Pôr fogo. Se você come arroz, feijão, uma proteína, o seu corpo sabe o que fazer. Mas quando você passa correndo no drive-thru e você pega um lanche e você coloca esse lanche com batata frita, com Coca-Cola dentro de você, o seu corpo não faz a mínima ideia. Então, o que o seu corpo estaria usando energia para criatividade, para força, para andar, para carregar, para se movimentar, ele tem que usar essa energia para combater o fogo, a inflamação que você está criando. Só que as pessoas fazem isso a vida toda. Você começa a fazer isso com os seus filhos, dando danoninho, dando bolacha, dando sucrilhos, até a fase adulta. Ou seja, quando você chega, por exemplo, na nossa idade, jovens, 20 e poucos anos, já é um ser humano totalmente inflamado. Não tem como você ser um ser humano totalmente inflamado, a carne totalmente inflamada, e você está em ressonância com o todo. Aí depois nós vamos o quê? Para a água. Então, somente o nosso intestino precisa de 1 litro de água por dia para funcionar. Tem pessoas que não tomam, inclusive você que está me ouvindo agora, não toma 1 copo d'água. Então, o corpo tem que fazer malabarismo com 1 copo d'água para fazer todos os órgãos funcionar. Aí você começa a ficar doente e fala: "Ah, Deus quis". Para essa máquina funcionar, ele se regenera, a criação fez essa máquina para se regenerar no momento que a gente dorme. Cada vez mais o ser humano dorme menos, 2, 3, 4 horas por noite. Ele tem que passar o dia todo combatendo a inflamação, se virando com um estoque mínimo de energia para você conseguir falar, andar, etc. E aí as pessoas falam: "Ah, eu não entendo por que minha vida não dá certo". Não dá certo porque não faz o básico, não faz o mínimo. E se você não é capaz, se você não tem capacidade de fazer o mínimo só para sobreviver, como você vai ter uma vida extraordinária? É. As pessoas e você falou um negócio que eu, assim, eu estava refletindo sobre isso, como as pessoas têm a capacidade de construir o óbito delas, né, e assim, aí depois elas ficam remediando, tal, mas elas construíram, por exemplo, você falou das emoções. "Ah, mas, eu atraí isso na minha vida", mas quais foram os seus hábitos? O alimento Exatamente. que você comeu atraiu isso, o vício que você teve atraiu isso também. Maravilhoso. Se me perguntassem hoje, né, vai parecer muito frio o que eu vou dizer agora, mas você vai entender. Se você me perguntasse hoje: "Você se casaria com uma pessoa pobre?", eu diria: "Não, de jeito nenhum". E aí você vai falar: "Mas por quê?". Porque nós não temos vibrações semelhantes. Não é a questão dinheiro, é a questão mentalidade, Rafael. Você pode ver que esportistas andam com esportistas, pessoas obesas andam com pessoas obesas, pessoas que usam droga andam com pessoas que usam droga, porque é uma questão de vibração. Se eu tô num relacionamento, por exemplo, com uma pessoa que tá numa classe social totalmente diferente de mim, eu vou transformar minha vida num inferno. Porque eu vou falar: "Vamos fazer isso? Não, não dá. Vamos comprar isso? Não, é muito caro. Nossa, e se você fizer isso na sua carreira? Nossa, você sabe de tudo, né, porque você tem dinheiro, então é um inferno". Eu já vivi isso. É um inferno. Então é uma questão de vibração. Se eu ando com pessoas que têm uma vida que eu não quero, automaticamente eu vou entrar na mesma vibração. Tenta fazer dieta com amigos obesos e veja se você vai ter sucesso. Não vai, porque vai chegar final de semana, você vai falar, por exemplo, eu vou falar para você: "Rafael, vamos jogar beach tênis? Vamos jogar futebol?". Você vai falar: "Não, vem aqui para casa, vamos fazer um churrasquinho, vamos tomar uma cervejinha. Trabalhamos a semana inteira, para que ficar correndo, suando, cansando?". Você vai sair com os seus amigos estão tomando cerveja, você vai falar: "Não, doutora Próton, não vou tomar cerveja hoje porque eu tô fazendo dieta".
Eu vou falar: "Ai, Farrell, nossa, que chato, só um dia, só hoje, você já não bebeu a semana inteira". Você entende? Se você, como empresário, se você falar uma coisa pra mim, e eu falo pra você assim: "Farrell, você tá na sua zona de conforto, você não tá performando, você tá se mantendo nesse subemprego, você tá se mantendo nessa situação da sua vida, porque você tá escolhendo". Se você tem um nível intelectual diferenciado, você vai olhar e vai falar: "Putz, nossa, doutora Proton, realmente, eu não vi que eu estava me autossabotando". Mas se você fala isso para uma pessoa que não trilha o autoconhecimento, você é arrogante, você é prepotente, você é o errado. Então não adianta, maravilhoso. Existe uma frase na internet que é muito clichê, mas ela é real. Ande com 5 milionários e você vai se tornar o sexto. Porque o ambiente, ele molda tudo na sua vida. O ambiente certo muda tudo. Existem 2 escolhas que, na minha visão, são as escolhas mais importantes para a vida do ser humano e não tem nada a ver com espiritualidade. Primeiro é a sua profissão, o que você vai trabalhar. Nós estamos num planeta de dualidade, tudo aqui precisa de dinheiro, para você estar aqui nesse ambiente você precisou pagar, certo? Se esse ambiente já é seu, você teve que comprar isso aqui, você teve que comprar essa casa, você teve que comprar tudo isso aqui. Não existe vida sem dinheiro nesse planeta. Então a sua profissão é o que vai te prover ou uma vida extraordinária ou uma vida mediana. Então, o meu trabalho. E a segunda escolha mais importante de todas é a pessoa que você escolhe se casar. Porque a mulher certa na sua vida, ela vai te levar, ela vai te encorajar, você vai estar com dificuldade, ela vai falar: "Não, amor, eu tô aqui com você, vamos fazer. Não, eu não consigo, consegue fazer sim. Não, eu não dou conta, você dá conta sim, eu vou com você". Ela vai te levar. Agora uma mulher na frequência vibracional da escassez, uma mulher na frequência vibracional da dificuldade, você vai falar: "Ai, não deu certo. Ai, amor, eu acho que você não consegue mesmo, a gente nunca conseguiu". "Ai, queria empreender". "Não, amor, pelo amor de Deus, não sai dessa empresa, não empreende que senão a gente vai passar fome". Então você entende? O que parece arrogância, maravilhoso, muitas vezes não é. É uma questão de frequência vibracional. Se você quer mudar a sua vida, você tem que mudar você e você tem que mudar os lugares que você se coloca para que a sua vida mude. E aí a gente vê, porque o teu trabalho, ele alcança muitas pessoas, né? E você tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, certo? Então, às vezes as pessoas elas pegam e falam: "Não, mas ela tá falando tudo isso, mas e aí, né?". Bom, pessoal, mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, são mais de 40 mil alunos, é isso? Isso. 40 mil alunos, é um município do interior, né? E tem município do interior que não tem 40 mil pessoas. Mais de 40.000 alunos pagantes, né, fora todos os milhares de alunos que nunca compraram, nunca entraram para o meu clube secreto, mas que se beneficiam das aulas, né, que eu faço semanalmente, de todos os podcasts que eu participo, enfim. E isso a gente vai fazer uma ligação. Se tem mais de 1 milhão de seguidores, você alcança muito mais que isso, porque tem gente que vê, não segue, às vezes vê indiretamente, vê um podcast ali, outro ali, e vai conectando, No vai expandindo. Instagram, uma média de 205 milhões de pessoas a cada 30 dias passam por ali e consomem algum tipo de conteúdo. Nossa, hein, o Brasil tá Sim. com quantos milhões? Tá atingindo outros países também, né, que você tem Sim, atinge outros países. um Brasil de pessoas assistindo. A questão que eu gosto de trazer muito essa humildade, Farrell, é uma filha de pedreiro com uma dona de casa. Uma filha de mãe solteira, mais uma criança no Brasil que nasceu sem o pai no RG. Se eu fiz isso, eu não tenho nada de diferenciado. Eu não tenho QI elevado, eu não sou melhor que ninguém, eu não vim de uma situação melhor que ninguém. Eu fiz isso porque eu simplesmente decidi que independente da situação, independente da vida, eu ia mudar minha realidade. Esse é o primeiro ensinamento para os meus alunos. Você quer mudar sua realidade? Quero. Então, vamos lá. Você já deu o primeiro passo, quer mudar, ótimo. Então agora você decide mudar sua vida, porque querer todo mundo quer, mas decidir é diferente, porque decidir envolve renúncias.
Decidir envolve matar versões suas, que muitas vezes, por comodismo, você quer se manter ali. Então, se você decidir: "Não, eu vou fazer isso", ninguém te para. Por quê? Porque você é a centelha divina da criação. Você e o todo são uma coisa só. Nós não somos só pedaços de carne perambulando pela terra. Nós somos deuses, que estamos aqui através do livre-arbítrio vivendo uma experiência humana. Você não é esse homem que está aqui na minha frente, e nem eu sou essa roupagem que se chama doutora Próton aqui nessa experiência. Quem nós somos é o todo. Então, maravilhoso, quando você entende quem você é, o que você está fazendo no planeta, e você decide que você quer viver uma vida extraordinária, não tem quem possa te parar. E eu gostei do nome que você escolheu, Novo Humano. Me fala um pouco, fala para o pessoal que tá, porque todo esse trabalho que você faz é super conectivo, né, com o ser humano. Então, de onde Exatamente. que veio esse download, Novo Humano? Se chamava a minha mentoria se chamava Academia de Águias, e muita gente me procura até hoje, quer entrar na Academia de Águias, porque escuta nos podcasts, enfim. E tinha um porquê da Academia de Águias. A águia é um arquétipo de poder, o arquétipo mais poderoso, né, de poder. Então o meu objetivo é que as pessoas pudessem alçar voos tão altos, que pudessem ter o poder na mão delas de transformar a vida, por isso que era Academia de Águias. Mas, através de muitos downloads com o universo, eu entendi que, na verdade, a diferença dos meus alunos para toda e qualquer outra coisa nesse planeta, é que os meus alunos, eles se transformavam realmente nos novos humanos. O que que é o novo humano maravilhoso? É o humano que deixa a sua herança negativa para trás, deixa a herança do vitimismo, deixa a herança do coadjuvante, deixa a herança de viver dependente do governo, dependente da família, dependente do sistema, e entende que é o protagonista da sua vida. O novo humano é aquele humano que estuda autoconhecimento, mas não a espiritualidade de internet, de acender um incenso, uma vela e falar gratidão. A espiritualidade vivida diariamente, dentro de casa, dentro do trabalho, na comunidade. O novo humano é aquele humano que está pronto para toda essa transição que nós estamos fazendo. É a pessoa espiritualizada, é a pessoa que entende que ela não pode mudar você, ela só pode mudar ela, mas quando ela muda o mundo todo. Super interessante, e eu vou entrar em alguma coisa que eu sei que você gosta de também fazer acontecer, de rasgar aí o verbo. Que a gente às vezes tem comentários super positivos aqui e eu agradeço, mas tem sempre pessoas que falam assim: "Olha, eu sei que todo um trabalho dessas pessoas que falam que as pessoas vão mudar de vida é para melhorar só a vida delas, só eles ficam milionários". E eu acompanho o teu trabalho, vejo os depoimentos, vejo pessoas que também ficaram milionárias porque estão estudando com você. Então fala um pouco sobre isso, como é que você também ajudou muitas Ai, que pessoas coisa a linda, saírem da gente. escassez e se tornarem milionárias, e nós temos a nossa visitante aí, a Deixa ela aqui. Meve. Mostra a Meve aí, ela sempre Olha que aparece aqui, coisa ó. linda. Deixa ela aqui no meu campo comigo. Maravilhoso, o meu papel na vida das pessoas não é deixar elas milionárias, na verdade. O meu papel na vida das pessoas é levar dignidade para a vida delas. É que elas possam ter a sua casa, o seu carro, que elas possam viajar com a sua família, que elas possam ter alimento, que elas possam ter lazer, que é o básico que todo ser humano deveria ter nessa vida, entendeu? Porque só vai ficar milionário aquela pessoa que realmente escolheu ser milionária, aquele empresário, aquela pessoa. E as pessoas que me procuram, elas não querem ter a vida, porque para você se tornar milionário maravilhoso, você tem que pagar um preço para isso, entendeu? E é um preço muito alto para se tornar milionário. O difícil não é você atingir o seu primeiro milhão. O difícil é quem você tem que se tornar para que, em ressonância com isso, você se torne milionário.
E nem todo mundo quer isso. Então, quem me procura quer voltar a ter saúde, quer se reconectar no casamento, quer crescer na carreira, mas crescer na carreira muitas vezes num patamar que só deu uma vida bacana. Agora, eu quero que você entenda o seguinte, vou usar o cristianismo de novo, porque o cristianismo é o mais conhecido do nosso país. Imagina só, Jesus Cristo, esse avatar, nessa dimensão de carga de informação que eu não chego nem perto, veio para o planeta sem vender nada, apenas dizendo: amai-vos uns aos outros. Não foi o governo que crucificou ele. Foi a igreja. Foi o povo. Foram os cristãos. Foi o povo de Deus que crucificou Jesus. Então você acha mesmo que com o meu nível de autoconhecimento, quando uma pessoa fala isso, importa alguma coisa? Não importa, maravilhoso. Então, essas pessoas que dizem essas coisas, elas só mostram o quê? A frequência vibracional densa que elas estão. Muitas pessoas, né, e minha secretária está aqui, ela pode falar, mandam mensagem para a gente perguntando, nós não oferecemos para ninguém, tá? Nós não temos na minha empresa nenhum trabalho de venda que a gente vai lá e fala para a pessoa, oi, tudo bem? Quem vem nos procurar são as pessoas. Né? Nós deixamos todos os canais abertos. E às vezes as pessoas falam, quem está enriquecendo é você. O que isso mostra, maravilhoso? O ser humano, ele quer um mentor que faça ele enriquecer, mas o mentor não pode enriquecer. Você entende que isso é a frequência vibracional mais escassa possível? É a mesma coisa de você querer um médico que estudou 7 anos, que tem a solução para o seu câncer, mas o médico não pode cobrar. Ou seja, quando ele pagar a luz, quando ele pagar os funcionários, quando ele pagar o podcast, ele tem que falar, não, eu faço já cirurgias gratuitas para as pessoas. Então essa é a minha forma de pagamento. Ninguém próspero pensa dessa forma, só o pobre pensa dessa forma. Porque o pobre, ele tem o pensamento o quê? Que o outro tem que fazer por ele. É por isso que o governo tem que fazer por ele, as empresas têm que fazer por ele, a sociedade tem que fazer por ele, não ele por ele. Esse tipo de pessoa não pode nem entrar na minha comunidade, porque ela não vai ter cognitivo para entender o que eu estou falando. Então você me diz, o que você fala dessas pessoas? Maravilhoso, eu não falo nada dessas pessoas. Seria vergonhoso eu falar alguma coisa dessas pessoas. Porque como que eu vou falar de uma pessoa que está nesse nível tão baixo de evolução? Eu preciso o quê? Vibrar luz. Mandar amor e realmente esperar que essa pessoa em algum momento esteja pronta para despertar. E eu falo isso porque, assim, você deu exemplos muito interessantes. Como é que uma pessoa vai perguntar sobre como sair de uma dívida para um endividado? Ou vai perguntar para um médico, como eu melhoro a questão do meu colesterol se os exames do médico estão altíssimos? Isso, maravilhoso. É assim. Você é um especialista em YouTube. Nós estávamos até falando isso, né, antes de iniciar o podcast. Se eu preciso resolver um problema na minha vida no YouTube, eu não vou perguntar para o meu amigo, meu colega Zé da esquina, que não tem resultado nenhum. Só que as pessoas fazem isso. Tô com um problema financeiro, vou no bar falar com o meu amigo, vou desabafar com ele. O que o seu amigo que tá com a vida mais perdida que a sua vai te ajudar? Não vai, ele vai prejudicar mais. Ele vai instalar softwares em você ainda mais de escassez. Se você tá com um problema financeiro, você tem que falar com quem resolve o problema financeiro. Se eu tô com um problema de YouTube, se de repente a minha estratégia no YouTube não tá dando certo, eu vou fazer o quê? Ô amigo, você que é especialista, você que tem um canal gigantesco, pode me ajudar nisso aqui? As pessoas não fazem isso. As pessoas têm raiva de quem tem sucesso. Porque a programação mental da população não é, poxa, que legal, ele tem sucesso, então eu também vou ter. A programação é, nossa, tem sucesso, então rouba as pessoas. Nossa, a doutora Proto milionária ficou milionária roubando as pessoas vendendo cursos. Agora, você nunca vai ouvir um aluno meu, mais de 40 mil, falar isso. Ao contrário, você vai entrar no meu Instagram é o Instagram que tem o maior número de depoimentos do mundo na minha área. Você só vai ver as pessoas falando, nossa, doutora Proton, você mudou minha vida, você mudou minha vida, você mudou minha vida. Agora, a pessoa
que nunca participou do processo e que olha de fora, mas que tem essa mente pequena, vai olhar e vai falar, rouba os outros. É por isso que ela tá onde ela tá. Ela nunca vai evoluir. Ela vai morrer naquele lugar. Porque o que a gente pensa, a nossa mentalidade é o que cria a nossa realidade. Muito bem, muito bem. Gostei do que você falou, porque aqui a gente tem um número de comentários, né, tem diversos, né, podcasts, eu me perco às vezes, mas de vez em quando a gente vê uns premiados assim, e tá no meio de milhares de comentários, a maioria positiva, isso que a gente também tem que levar adiante, né. E você falou de cases, né, pessoas que você também tá dentro do teu grupo e tudo mais. E é lógico que às vezes tem algum caso que é mais surpreendente, que às vezes é mais motivador até para quem está assistindo, né. Uhum. Tem algum exemplo que ficou mais marcante, que às vezes a pessoa está em casa, se identifica e fala: "Nossa, se esse caso foi legal, Uhum. eu me identifico com algo que eu considero que está mais lá embaixo aí, então eu tenho esperança", né. Nossa, são muitos casos, amigo. São muitos casos marcantes. Ontem mesmo eu estava em aula com os meus alunos e foi um dia de perguntas e respostas, e aí eles trazem as suas vivências, é algo muito maravilhoso. Eu quero falar em todas as esferas, né. Na esfera, financeira, que é o maior número de pessoas, porque as pessoas me procuram muito para mudar a sua vida financeira, nossa, são milhares. E eu me lembrei agora de uma moça que me escreveu, ela nem é minha paciente individual, né, eu tenho mentorias individuais e tenho a mentoria em grupo. Ela é uma mentoria do Clube Secreto. E ela mandou uma mensagem com fotos, tá, lá no meu Instagram, depois vocês podem dar uma olhada, me emocionou muito. Ela falou: "Doutora Próton, quando eu te conheci, eu era motoboy aqui da empresa, né, e eu comecei a assistir os seus vídeos, eu sempre achei que eu tinha mais potencial, mas a minha família humilde, né, eu sempre ouvi que a gente tem que ser humilde, eu não acreditava em mim. E eu comecei a assistir as suas aulas gratuitas a primeiro momento, e eu comecei a mudar essa mentalidade. Eu só quero dizer que eu estou há alguns meses com você no Clube Secreto", e aí ela mandou uma foto, que agora ela não era mais motoboy da empresa, ela era gerente dessa empresa. E isso mexeu muito comigo, porque é muito gostoso, porque tem tudo a ver com a minha vida, né. O quanto ela já era esse ser humano, entende? Eu não transformei ela. Não é mágica, é ciência. Ela só não acreditava nela. E a partir do momento que ela entrou no ambiente certo, e isso é o que faz diferença, a ambiência, e ela começou a ouvir, diferente do que ela ouviu a vida toda, você pode, você consegue, você é uma centelha divina da criação, por que não? E ela começou a ter ferramentas para trabalhar, ela saiu de motoboy para gerente da empresa. Então, eu tenho muitos casos de pessoas que se tornaram milionárias, pessoas que triplicaram o faturamento, que eu poderia falar. Mas eu quis trazer esse caso, Fael, porque qualquer pessoa pode fazer isso. Tem uma outra também, ela chama Sandra, eu lembro o nome dela porque ela participa muito das aulas, né, inclusive me mandou um jogo de toalha lindo com meu nome bordado no meu aniversário, que foi uns dias atrás, gratidão maravilhosa. E ela tem uma história muito incrível também. Por quê? Porque ela começou vendendo marmitas. Só que ela ganhava ali 2, 3 mil reais por mês vendendo marmita, porque ela achava que a potencialidade dela era aquilo lá. E aí ela começou o quê? Ela começou a reprogramar a mente dela, começou a elevar a frequência vibracional, começou a entender um pouquinho mais de negócio, e ela mandou um depoimento, que inclusive também está lá no Instagram, que hoje ela fatura 12 mil reais por mês. Então, o que que é legal, Farrell? Cada um no seu degrau cresce até onde escolhe crescer, entende? Então, se eu sou operador de máquina, mas o meu sonho é ser, por exemplo, o coordenador de operação, o que que eu ensino? Ok, sou operador de máquinas hoje, quero ser coordenador. Então, você já sabe da onde você vai sair e para onde você vai chegar. Perfeito. Então, a gente precisa entender o quê? O que eu não fiz ainda, que se eu fizesse, eu estaria aqui. Então eu falo, vai lá na RH e pergunta, o que que um coordenador precisa ter? Aí volta, o que que um coordenador precisa ter? Ele precisa ter uma faculdade, por exemplo, de logística. Ok, então qual que é o seu primeiro passo? Entende que não é somente, vamos fazer Ho'oponopono o dia todo. Vamos ficar em gratidão. Não, é ação mesmo.
É ciência moderna avançada. Atitude, suas escolhas. Por exemplo, eu quero levar o meu trabalho para o mundo todo. O que eu preciso? Preciso de um inglês fluente. Porque quando eu chegar lá, eu vou precisar falar com pessoas que não entendem minha língua. Então não adianta eu ficar pedindo para Deus. Deus, leva a minha empresa, eu agradeço ao Senhor. Não, não é só isso, entende? A gente precisa ter essa conexão, sim, de criação, mas a gente tem que agir. Pensamento positivo sem ação não gera resultado. Perfeito. E ainda deve ter pessoas que tá assistindo, mas tá dizendo assim, ó: "Eu me sinto ainda frustrado, perdido, sem base", como é que você hoje colocaria palavras para essas pessoas que podem estar repetindo isso mentalmente? Eu acredito que a maioria, talvez, que esteja nos assistindo, talvez esteja nesse ponto. E novamente eu vou insistir na decisão, Farrell. Para mim, a decisão é o mais importante. O que você quer? Hoje eu estava fazendo uma sessão individual, Sandra também é o nome dela. Eu até falei para ela, eu brinquei com ela, eu falei: "Eu vou falar sobre você hoje, né, lá no podcast". Ela foi uma paciente da mentoria individual, ela é corretora de imóveis, e ela começou a vender muito, saiu já, teve alta, estava vendendo muito, estava muito bem, e ela me mandou uma mensagem há 2 dias atrás falando assim: "Doutora Próton, eu tô com um problema que só você pode resolver. Eu fui em outras terapeutas, eu fui em outro lugar, ninguém pode resolver". Aí eu falei: "Tá, vamos marcar uma sessão", e nós fizemos uma sessão hoje de manhã. Aí ela começou a trazer, etcétera, eu falei: "Qual que é o seu problema, maravilhosa?". Ela falou: "Não sei, o quê?". "Tu é safada". O seu problema é único e exclusivamente de safadeza, eu não preciso nem tratar. Por que safadeza? Vamos pensar? O que você faz hoje? Qual que é a sua rotina hoje? "Ai, tô acordando desanimada, tô chateada porque não tô vendendo". Quando você estava vendendo, como você acordava? Acordava, fazia reprogramação mental, ouvia o livro, porque ela, né, faz parte do clube secreto. Acordava, fazia reprogramação mental, ouvia o livro, minha frequência já estava alta, ia pra academia, da academia pro trabalho, começava a trazer problema, eu colocava Grabovoi pra ouvir, começava a ter problema, fazia Ho'oponopono, mudava a minha energia, as coisas aconteciam. Fim. E hoje, o que você tá fazendo? Nada, doutora Prota. Eu falei, tá vendo? Porque tu é safada. Ela falou, eu precisava ouvir isso mesmo, que eu sou safada. Né? Lógico, a gente tem um relacionamento próximo, é uma brincadeira. Mas a questão é isso, maravilhoso. O quanto você se permite ficar na merda. O quanto que você quer ficar. Porque entenda, maravilhoso, ninguém vai te salvar. Seu pai não vai salvar, a mãe não vai salvar, o esposo não vai salvar, filhos menos ainda. Jesus Cristo não vai sair do céu voando, vai vir na sua vida e vai mudar. Não vai, porque ele já te deu tudo o que você precisava. Mente, emoções, inteligência, cérebro e o poder de criar a sua realidade. Você pode ficar aí no vitimismo, ó céus, ó terras, ok. Você vai viver o resto da vida na merda e vai desperdiçar a sua experiência humana inteira vivendo desse jeito. É uma escolha. Ou você pode sair desse papel, que é difícil, eu sei, é simples, mas não é fácil. Você pode sair desse papel e falar: bom, chega, eu vou procurar quem me ajuda. E de repente quem vai te ajudar é um terapeuta. De repente quem vai te ajudar é um médico. De repente, quem vai te ajudar que seja um pastor da igreja, que vai te falar uma palavra positiva, que vai te trazer fé e você vai se restaurar. Não importa. Eu não tô aqui para vender nada. Mas você vai procurar ajuda e você vai escolher sair disso. Porque se você não escolher sair disso, você nunca vai sair. É por isso que tem pessoas que têm a vida fracassada a vida toda. Olha para trás, eu não sei, ninguém me ajudou. Porque ninguém. Aqui, maravilhoso, esse game chamado, né, Planeta Terra é um game individual. É uma experiência individual. Eu não consigo mudar nem meu filho, imagina meu marido. Eu não consigo mudar, muitas vezes eu vou querer mudar meu pai, minha mãe. Entende? Então, maravilhoso, para mim, assim, não tem muito o que florear espiritualmente. Porque eu poderia falar várias citações lindas espirituais para você, que não ia adiantar. Porque você ia sair desse podcast e ia falar: mas ninguém me ajuda. Não vai ajudar.
Só você vai se ajudar. E talvez escolher assistir esse podcast hoje seja a sua escolha de se ajudar. Porque você poderia estar rolando tela no Instagram, você poderia estar assistindo uma novela, mas você escolheu assistir isso aqui. Isso já é ajuda. Porque essas palavras gratuitas, que nós não estamos cobrando nada de você, já vai fazer você acordar. Já vai fazer você falar, opa, calma aí, realmente eu estou esperando uma coisa sobrenatural, que não vai acontecer. E eu vejo que isso explica muito pessoas que estudam com sofrimento, né? Estão estudando, mas estão estudando com sofrimento. Que trabalham, vamos colocar aqui, se esforçam, mas se esforçam com sofrimento. Estão, tipo, se martirizando porque elas acreditam que isso vai dar alguma coisa lá na frente. Maravilhoso. Eu faço muitos workshops de final de semana, né? Eu faço geralmente o sábado inteiro, né? E quando eu começo o workshop, eu fico ali 1 hora antes em meditação e eu falo, bom, é meu trabalho e eu vou me divertir. Do início, eu sou bocuda, você já percebeu, né? Que eu tô dando uma segurada aqui. Mas nas minhas aulas eu sou muito mais bocuda. Eu não sou, assim, deixando claro, maravilhoso, eu não sou um anjo de Deus. Eu não sou um Buda, eu não sou um ser espiritual que tá aqui no planeta. Eu sou um ser humano. Um ser humano que hoje tem uma vida bem-sucedida, porque escolheu fazer como qualquer pessoa do planeta que tem uma vida bem-sucedida. Estudar, se especializar, criar produto, ter uma empresa, empregar milhares de pessoas, pagar impostos, etc. Eu tenho um conhecimento científico que qualquer pessoa que aplica vai ter resultado. Então isso é muito importante, porque muitas vezes vocês veem podcasts de autoconhecimento e a pessoa, né, ela passa todo um ar espiritual, angelical. Eu não sou esse. Eu não sou esse angelical, etc. Eu sou um ser humano mesmo, com defeitos, com qualidades, mas eu sou um ser humano com defeitos e qualidades que entendeu que as suas escolhas e principalmente as suas decisões é o que fazem toda a diferença. E por falar em decisões, as pessoas elas estão todo o tempo questionando, perguntando, e você tem a sua comunidade, né? Uhum. Para quem está assistindo, eu tenho certeza que muitas pessoas estão interessadas. E por que esse seria um bom momento para a pessoa tomar essa decisão e entrar na sua comunidade? Fala um pouco sobre essa comunidade que Com gera certeza, muita, eu acho que o pessoal está muito curioso aí. com certeza. A minha comunidade maravilhosa se chama Clube Secreto, tá? Porque nós temos reuniões secretas, reuniões onde o teor do que nós conversamos não pode ser falado abertamente na sociedade. Se eu fosse falar aqui nesse podcast, se eu fosse falar, por exemplo, no YouTube, com certeza eu não teria mais perfil do Instagram, etc. Porque nós vivemos numa matrix, nós vivemos numa sociedade aonde absolutamente tudo aquilo que te causa, né, que te leva, nós falamos que não podemos falar, a gente pode falar a palavra CURA, né, mas tudo aquilo que não te adoece, tudo aquilo que não te coloca na veia da sociedade e que te faz escravo, é um problema. Para vocês terem ideia, eu estou há 5 meses sem poder comentar os meus posts no Instagram. Então, você coloca alguma coisa, parece que, nossa, a doutora Prolton não me responde, né? Eu estou há 5 meses sem poder responder. O meu Instagram está o tempo todo em Shadowban. Shadowban, o que é? Uma punição do Instagram, justamente porque eu falo essas coisas. E falar essas coisas, maravilhoso, muda totalmente a vida da pessoa, porque ela sai da Matrix, tá? Então, lá no meu clube secreto, nós não temos isso, porque nós somos um clube fechado, com milhares de pessoas do mundo todo, estudando autoconhecimento, ciência moderna avançada e espiritualizada, fazendo toda a limpeza de lixo emocional. Cada mês nós fazemos uma reprogramação mental diferente e limpamos um tipo de lixo emocional diferente. Reprogramação mental para limpar toda o bloqueio e escassez financeira, reprogramação mental para relacionamentos, reprogramação mental para saúde, para ansiedade, etc. Então ali o que a gente faz? A gente se reúne, como cada um está num país e cada um tem um fuso diferente, cada um faz no seu horário. E todos os dias nós temos uma rotina de alta performance. Acordamos, primeira coisa, reprogramação mental. Depois,
todas as instruções para ter uma saúde física, né, saudável, você recebe dentro do Clube Secreto. Então as pessoas começam a mudar os seus hábitos alimentares, água, alimento, etc. Nós estudamos os livros mais famosos do planeta, os livros best-sellers, e nós aplicamos ele o mês inteiro. Então, os exercícios mais poderosos que existe de lei da atração, de autoconhecimento, de magnetismo, de atração de dinheiro, atração de alma gêmea, de saúde, nós fazemos todos os meses, em doses homeopáticas. Você vai colocando esses exercícios ali ao longo do seu dia de uma forma que você não sente, e todo mês nós damos saltos quânticos referente a uma área da vida. 365 dias depois, você reprogramou todas as áreas da sua vida dentro do Clube Secreto. Que maravilha. Eu vou deixar o Clube Secreto aqui na descrição. Vai estar Clube Secreto Doutora Próton, para você poder aderir de forma especial. Eu vou deixar aqui, junto com todas as outras informações dela, da Doutora Próton. E você falou pro pessoal, o pessoal vai cobrar, hein? Do presente que você ia deixar aí à disposição. Então já vamos colocar aí à disposição aí. Você que chegou até aqui, você vai mandar uma mensagem lá no meu Instagram, inbox, com a frase Falha na Matrix. Então, o meu time vai te mandar imediatamente a minha playlist só com músicas que elevam a frequência vibracional para você se manter o dia todo em altas frequências e atrair as coisas mais maravilhosas para sua vida. Que maravilha. Eu vou mandar lá. Eu quero também, viu? Manda, só para quem mandar. Tá bom, vou mandar daqui a pouco já. Pessoal, excelente, né? Tudo que ela falou, então, vai estar aqui na descrição. Assista novamente, e ela tem outro episódio aqui que eu também vou deixar como sugestão para você também assistir, porque lá também tem aspectos formidáveis para que você vire essa chave. Gratidão, viu, minha amiga? Gratidão, gratidão, gratidão. É sempre muito bom falar contigo. As portas estão mais do que abertas e quero agradecer pela oportunidade de mais um bate-papo aí. Maravilhoso, amo vir aqui, amo sua energia, amo a energia do lugar, essa maravilhosa que nos recebe sempre tão bem. Sempre me convide, que sempre que possível eu estarei aqui. Gratidão, gratidão imensa. Gratidão a todos vocês que nos ouviram. Muito obrigada. Estejam sempre em ambientes como esse. Se a sua vida não está tão legal, entra no perfil do YouTube do Filhos do Todo. Maratona não somente meus vídeos, mas todos os convidados maravilhosos. Se vocês assistirem um vídeo de manhã, um vídeo à tarde, cada dia de um convidado, a sua mentalidade já vai ser totalmente diferente. O problema que você criou está nessa mentalidade. Conforme você vai ouvindo esses especialistas, você vai expandindo a sua mente e essa mente consegue resolver o problema que vai ficando pequeno. Autoconhecimento é o caminho. Assistam muitos podcasts do Filhos do Todo. É isso aí, ouçam o que ela fala, porque vai dar bom na tua vida. Gratidão, lembre-se de compartilhar, de se inscrever, de tocar no sininho, de colocar seus comentários, de seguir a Doutora Próton nas redes sociais. E no YouTube. E no YouTube também, canal Doutora Próton, é isso? Isso, exatamente. Então dá Tem um muita checklist aula aí. lá também, maravilhosa. Vão lá, vão assistir as aulas, que com certeza vai agregar muito no seu conhecimento. Eu comecei a mexer no meu YouTube esse ano, Farrell. Eu comecei a mexer agora, tá? Que eu acho que com 70 e pouco. Faz 4 meses que eu comecei a colocar aulas lá. Tá com 70 mil pessoas. Aí eu vi, tem bastante visualizações, Tem, tá tem ótimo. bastante visualização. Já já tá batendo 1 milhão. Com certeza. Amém. Amém. Gratidão, então, e eu vejo você no nosso próximo episódio. Até lá.